Bom, eu vou estar aqui fazendo a continuação, né? Fazer o problema B. Fiz aqui já. Vou fazer a explicação dele, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. É, O problema é basicamente um problema de grafo, certo? Ele pede para você uma certa demanda aqui, né? Deixa eu verificar aqui. Mas basicamente ele vai dar uma cidade, certo? Deixa eu selecionar aqui um momento. Hum. Mas é isso. Ele vai dar a quantidade de cidades que a gente vai ter, certo? N cidades. Cidades não, ele vai dar pontos turísticos, na verdade, perdão. Vai dar as ruas que ligam esses pontos turísticos, certo? Duas ruas. E aqui o do 1 eu consegui pro 2 e voltar pro 1 também. Consegui do 2 pro 1 no caso. Do 2 eu consigo pro 3, do 3 pro 2, enfim. Mas basicamente vai estar aqui, né? Eu tenho então três cidades. Em que do 1 eu consigo ir pro 2, do 2 eu consigo ir pro 3. E o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente verifique que seja, se é possível, eu chegar de qualquer ponto turístico a qualquer outro, ok? A partir de qualquer outro. Ou seja, do 1 eu consegui pro 3 e pro 2, do 2 eu consegui pro 3 e pro 1, enfim. E ele quer que a gente garanta que existe um único caminho entre cada par dos pontos turísticos marcados, certo? Ou seja, é um caminho, e não tem outro caminho que eu possa chegar aqui no 1, certo? Essa é a ideia. Então vamos lá. Esse daqui atendeu as duas condições, logo ele é um bom, certo? Ele até coloca aqui, ele é um bom. Já o outro aqui são cinco cidades. Um, dois, três, quatro e cinco. Em que eu consigo ir do um para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 1 e do 5 para o 4, certo? Do 4 para o 5, 5 para o 4. E perceba o seguinte, é, perceba que eu não consigo chegar do 1 no 5, eu não consigo, nem do 5 para o 1. Logo, eu já quebrei aqui a primeira condição, já não está atendendo a ela. E também existe um ciclo, um ciclo. Eu consigo chegar do 1 pro 3 e tem mais de um caminho aqui, percebe isso? Logo, essa é a ideia da questão. E ele quer que você diga, caso seja uma coisa ruim, né, no grafo, é, o número mínimo de ruas que devem ser destruídas, primeiro, e depois o número mínimo de ruas que devem ser construídas, caso necessário, certo? Então, é, como que a gente descobriria isso? Vamos lá. A minha ideia para resolver esse problema foi a seguinte: bom, quantas ruas primeiro eu preciso construir? Por que eu quero descobrir primeiro o número de ruas que eu quero construir? Porque se eu for me basear, isso foi um problema que eu percebi. Se eu for me basear em tentar descobrir pelo menos o número de ruas que devem ser destruídas, a minha lógica era um grafo para eu conseguir de um vértice a qualquer outro, eu tenho que ter exatamente n menos 1 arestas, é o mínimo aqui, certo? Por quê? Porque num gráfico que tem 5 5 pontos, certo? Se eu remover isso aqui, perceba que para cá ter um par de caminho entre cada ponto turístico, exatamente um par, eu teria que eu teria que ter exatamente n menos 1 arestas, correto? Então, é isso. Eu vou botar aqui. E perceba que se eu usasse o n menos 1 logo aqui, ele não daria errado, porque eu tenho 4 arestas aqui, certo? Que é justamente a quantidade de arestas que eu tenho que ter num grafo para estar certo. Porém, perceba que o grafo não está conectado. Tem duas componentes aqui que estão desconectados, que é justamente o que cabe na segunda condição. Eu tenho que não, na primeira condição, eu tenho que construir, eu tenho que conectar, eu tenho que chegar de qualquer vértice a partir de qualquer vértice eu tenho que chegar em qualquer outro vértice que eu queira, certo?
Então, primeiro, vamos. Então, essa ideia eu vou deixar guardada aqui, do n-1, certo? Que é a quantidade de arestas que eu vou precisar para saber que meu grafo tá ok, ele tá bom. E eu vou partir para uma outra ideia, que é o seguinte: quantas arestas eu preciso incluir para que meu grafo ele seja conectado? Ou seja, a partir de qualquer vértice eu chego em outro, certo? Como que eu vou descobrir isso? Minha ideia foi descobrir quantos componentes existem nesse grafo. No caso, nesse exemplo, eu tenho exatamente 2 componentes, certo? Depois que eu descubro quantos componentes existem, eu faço a verificação como? Se eu tenho 2 componentes, eu preciso de uma aresta ligando eles, né? Certo? Eu preciso desse ligando esse. Se eu tiver 3 componentes, eu preciso de 2 arestas. Ou seja, é sempre o número de componentes menos 1. Se eu tiver somente um componente, ou seja, meu grafo já está conectado, vai ser 1 menos 1, que vai dar 0, certo? Eu preciso de 0 arestas incluídas. Então, essa subtração aqui do número de componentes menos 1 vai dar justamente o número de arestas que eu preciso incluir, ok? Então, é isso. Vou partir para o código logo, mas é isso. Eu tenho os valores NM, né? Tem o número de componentes que começa como 0. Tem o número de arestas destruídas, que é o que ele vai pedir primeiro. Aqui é o vector, para apresentar o grafos. Booleano de visitados, para eu poder fazer a lógica desse componentes aqui, que eu vou explicar futuramente. E vamos lá, eu recebo a DFS que eu vou utilizar mais tarde, e vamos lá. Eu recebo o NM, eu ajusto o meu vetor para ter N mais 1, porque é pontos turísticos de 1 a N, né? Meu visitados também eu ajusto de 1 até N lá, e todo mundo começa como falso. Eu vou pegar as arestas, a quantidade de arestas, né, que ele me deu. Ó. Perceba que o M vai ser a quantidade de arestas, quantidade de ruas também, no caso. Vou pegar de onde para onde, certo? E vou adicionar no meu grafo, né? Eu consigo ir de U para V e consigo ir de V para U. Feito isso, entra a ideia de descobrir quantos componentes eu tenho. Como é que eu vou fazer isso? Eu irei fazer o seguinte. Eu vou fazer um for, que ele vai varrer de 1 até N, ok? Perceba que é um for que varre de 1 até N. E ele verifica, todo mundo no visitado tá como falso. O visitado é um booleano, é um vector de booleano. Todo mundo no visitado tá como falso. Eu irei marcar como se o cara que eu estou olhando, que no caso começa no 1, ele tá como falso, eu uso DFS nele e a DFS vai marcando em quem eu consigo chegar. Eu consigo chegar no 1, no 2, a partir do 1. Eu consigo chegar no 3 e acabou. E sempre que eu usar uma DFS, eu irei aumentar o meu componentes em 1, ok? Perceba aqui, ó. Se não foi visitado, eu uso DFS e aumento o meu número de componentes em 1, tá? E aí ele vai continuar o for. Eu tava no 1, eu vou pro 2, o 2 já foi visitado, então ele não entra aqui. Eu vou pro 3, o 3 já foi visitado, ele não entra aqui. Cheguei no 4, o 4 ele não foi visitado. Logo, eu uso DFS nele, a DFS marca como verdadeira, e vê até onde eu consigo chegar. Eu consigo chegar no 5 também. E pronto. E eu aumento o número de componentes de novo. E aí, tava no 4, eu vou pro 5. 5 já foi visitado. Então, acabou aqui o for, certo? E ele me dá que o número de componentes, no caso, seria 2 componentes, certo? Logo, eu preciso adicionar uma aresta no meu grafo, ok? É isso que ele indica pra mim. Então, eu já tenho a segunda resposta aqui, no caso, que é isso daqui, certo? Em que eu preciso adicionar uma aresta. Agora, quantas arestas eu preciso destruir? Vamos lá. Eu adicionei uma aresta. Eu tenho M arestas no meu grafo. Nesse caso aqui, eu tenho 4 arestas. Mais a uma que eu adicionei, eu fico com 5 arestas. E eu vou utilizar agora essa ideia aqui do N-1, que é a quantidade de arestas que eu preciso ter, certo? Para descobrir se eu preciso destruir alguma aresta. No caso, eu vou precisar, perceba o seguinte, são 5 cidades. N menos 1 é igual a 5 menos 1, que vai dar 4. Logo, perceba que tem uma discrepância de uma aresta a mais aqui, no meu M. Logo, eu preciso, no meu M não, né? No M com a quantidade de arestas que eu construí. Logo, eu preciso destruir exatamente uma aresta para que fique coerente
a ideia de ter somente um caminho, ok? Então, é isso. Eu vou usar a ideia do n-1. Primeiro eu descobri aqui, ó, quantos componentes eu tenho, certo? Aqui eu vou descobrir quantas arestas eu preciso destruir, certo? Que vai ser o quê? Vai ser a quantidade de arestas que eu tenho, mais a quantidade de arestas que eu vou construir, que é esse componente -1, lembra da ideia, né? Menos próprio o próprio n-1, ou seja, esse valor menos esse daqui, que é o que eu tenho que ter, certo? E perceba o seguinte, se deu bom, como que eu vou descobrir se deu bom? Quando só existir um componente, correto? Ou seja, o gráfico está todo conectado. E quando o número de arestas que eu preciso destruir é zero. Ou seja, esse número aqui de cima, que é o número de arestas construídas, mais o número de arestas que eu já tinha, ele for igual ao número do n-1, que é a quantidade de arestas que eu preciso ter para que meu gráfico ele seja coerente com a segunda condição lá. Certo? E é isso. O código é isso. Aí eu acabou aqui, eu faço a verificação, né? A DFS é uma DFS padrão, ok? Eu recebo o vértice, eu marco como visitado e para cada vizinho dele eu vou lá, se não for visitado, eu uso DFS, ok? É, número de componentes 1, número de destruído for 0, aí ele mostra bom. Se não, eu mostro ruim e eu mostro o número de destruídos e o número de componentes -1. E é isso, aqui é só a ideia que eu tava tendo. E problema B.